Olá, mais um prazo fatal se esgotou e nada aconteceu. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã virou uma guerra fria, uma guerra econômica. Não há paz, mas também não há ataques, a não ser aos navios que tentam atravessar o Estreito de Hormuz e no Líbano, onde não há trégua entre Israel e a milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, aliado do Irã, que, apesar do presidente Donald Trump ter anunciado uma prorrogação da trégua entre Israel e o Hezbollah por 3 semanas, aparentemente não há trégua. Taco, Trump always chickens out. O presidente Donald Trump sempre foge feito uma galinha ou amarela, foge à luta. O Irã não tem pressa, ou tem menos pressa, embora Trump tente sufocar a economia iraniana com um bloqueio do bloqueio no Estreito de Hormuz, um bloqueio naval aos portos iranianos. Trump tem eleições que o Partido Republicano tende a perder em 3 de novembro, a gasolina está subindo, quer dizer, está num preço alto para os padrões americanos. Então, Trump está preocupado, quer acabar com a guerra, quer se livrar com a guerra, mas está encurralado pela guerra que ele próprio iniciou. E o regime iraniano não confia em Donald Trump como negociador. A palavra do presidente dos Estados Unidos não vale nada. No primeiro mandato, ele disse mais de 30 mil mentiras ou frases enganosas, de acordo com o levantamento do jornal do Washington Post. E o Trump atacou o Irã 2 vezes quando estava negociando com o Irã. Trump rompeu o acordo que os Estados Unidos assinaram no governo Obama para controlar ou congelar durante algum tempo, 10 a 15 anos, o programa nuclear militar do Irã. Trump muda de posição a toda hora, sem qualquer pudor. Então, uma questão central é o que tipo de acordo Trump é capaz de conseguir. Vai conseguir um acordo melhor do que os que estava negociando antes do início da guerra, em junho do ano passado, antes da Guerra dos 12 Dias, e agora, antes dessa guerra que começou em 28 de fevereiro, Trump vai conseguir um acordo melhor do que o acordo fechado em 2015 pelo governo Barack Obama, que foi assinado pelas 5 grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos, a China, a França, o Reino Unido e a Rússia, e mais a Alemanha. Então, era um acordo que tinha o peso, né, das grandes potências mundiais. Trump rasgou em 2018 esse acordo nuclear negociado no governo Obama sob a alegação de que deixava o Irã desenvolver armas nucleares. Argumento usado há décadas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o sócio parceiro de Donald Trump nesta guerra. Por outro lado, não se sabe quem manda no Irã. A guerra está sendo travada pelos militares da Guarda Revolucionária, enquanto políticos aliados do regime tocam o governo. O presidente, por exemplo, estaria se envolvendo apenas com questões internas, né? O presidente é um cargo um tanto decorativo, o presidente é eleito diretamente pelo povo, depois do conselho dos anciões da Revolução, lá dos sábios, rejeitar todas as candidaturas que eles não consideram alinhadas ao regime, mas tem alguma legitimidade por ter sido eleito, mas aparentemente está sendo escanteado. Com a morte do supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, que era o ditador de fato do Irã há 37 anos, foi morto no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro, e o seu sucessor é o filho Mojtaba Khamenei, nomeado, escolhido pelos órgãos lá, pelo conselho, acho que é o Conselho dos Sábios, que escolhe o líder supremo. Mas desde então, Mojtaba não apareceu em público. Nesta quinta-feira, o jornal The New York Times noticiou ou confirmou aquilo que suspeitava. Ele foi atingido e ferido no ataque que matou o pai. Ele estaria com o rosto queimado e
até agora só se pronunciou por mensagens escritas que serão levadas por correios humanos para que, sob hipótese alguma, seja descoberto o paradeiro do novo líder supremo, filho do líder assassinado. De qualquer forma, a guerra deslocou o centro de gravidade do regime fundamentalista xiita do clero muçulmano para os militares da Guarda Revolucionária Iraniana, que são os que estão travando a guerra. Os ayatolás são o símbolo do regime, dão uma aura de legitimidade, uma aparência de legitimidade a uma ditadura teocrática que perdeu toda e qualquer legitimidade ao matar pelo menos 7 mil cidadãos, talvez até 50 mil, de acordo com algumas estimativas, que protestavam nas ruas contra a crise econômica, a desvalorização da moeda e a inflação, e acabaram pedindo a queda do regime. E foram duramente massacrados, foram violentamente massacrados em janeiro. O regime está dividido entre os principistas, aqueles que acreditam nos princípios da revolução e temem que qualquer reforma leve ao colapso do regime, como aconteceu na União Soviética com Mikhail Gorbachev. Essa ala não quer conversar com os Estados Unidos, não acredita em negociações. Os pragmáticos, não há moderados no regime iraniano, mas há pragmáticos que consideram melhor negociar e chegar a um acordo para preservar o regime e evitar um eterno confronto direto com os Estados Unidos. O representante mais notório dessa ala dos pragmáticos é o presidente do Majlis, o parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que liderou a delegação iraniana nas negociações com o vice-presidente norte-americano James David Vance, realizadas no Paquistão. O acordo nuclear do governo Obama foi negociado durante 2 anos. Isso indica que dentro do regime houve uma articulação interna para aceitar as condições impostas pelas grandes potências. Pensar que tudo possa ser resolvido em 2 dias de negociações é algo em Islamabad, no Paquistão, como aconteceu, se não me engano, no sábado da semana passada. É algo que só Trump poderia imaginar que seria possível chegar a um acordo com o Irã em tão curto prazo. A realidade é que Trump não atingiu nenhum de seus objetivos nesta guerra. O primeiro, mais importante, tanto para Trump quanto para Netanyahu, era derrubar o regime fundamentalista iraniano. A única maneira de garantir que o regime não vá desenvolver e fabricar armas nucleares. O regime está lá, firme e forte, naturalmente abalado pela guerra, não tem condições militares de se equiparar a uma força conjunta de Estados Unidos e Israel, está estrangulando a economia mundial ao fechar o Estreito de Hormuz, resiste às exigências do presidente dos Estados Unidos e está mais determinado do que nunca a fazer armas nucleares. O impacto da guerra sobre ditaduras varia. A fracassada invasão da Baía dos Portos por refugiados cubanos com o apoio da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, em abril de 1961, ajudou Fidel Castro a consolidar o regime comunista em Cuba. A guerra do Iraque de Saddam Hussein contra o Irã, em 1980, levou 8 anos, mas fortaleceu a Revolução Islâmica. Nos 2 casos, esses regimes revolucionários foram alvos de ataque pouco depois da vitória das suas revoluções. Mas a história também registra o resultado oposto, especialmente no caso de ditaduras que estão há muito tempo no poder. A invasão do Afeganistão ajudou a acabar, a invasão do Afeganistão foi em 1979, ajudou a acabar com a União Soviética. Em 1991, a última ditadura militar argentina caiu em 1983, depois da derrota humilhante para o Reino Unido na Guerra das Malvinas em 1982. O ditador sérvio Slobodan Milosevic caiu em outubro do ano 2000. Era uma onda de protestos contra uma eleição que ele fraudou, mas havia sido derrotado pela Organização Tratado Atlântico Norte
em 1999, na Guerra do Kosovo, que foi humilhante para a Sérvia. Assim, é uma incógnita se o regime iraniano vai sobreviver quando a guerra acabar e o governo tiver que oferecer algo à população massacrada pelo regime, exausta pela guerra, com boa parte da infraestrutura do país destruída. O Irã já estava em grave crise econômica, a moeda foi desvalorizada a 90%, por isso houve uma revolta que começou em 28 de dezembro e estourou no Bazar, em Teherã, que é o grande mercado central da capital iraniana, e então essa desvalorização da moeda provoca inflação e alta do custo de vida. Em entrevista a Ravi Agrawal, editor da revista Foreign Policy, o especialista em Irã Karim Sajapur, pesquisador do Carnegie Hall Endowment for World Peace, traçou 5 cenários sobre o futuro do Irã. Na hipótese Rússia ou União Soviética, o regime tenta se reformar, implode como a União Soviética e o poder volta para um regime autoritário como a Rússia tem hoje com Vladimir Putin. No cenário China, é a China pós-Mao Tse-tung, quando as reformas de Deng Xiaoping tornam a economia a prioridade em vez da ideologia. Mas é difícil imaginar a Revolução Islâmica abandonando a sua ideologia. No modelo Paquistão, o Irã teria um regime militar com eleições e governo civil como disfarce, como uma fachada de democracia. Outra possibilidade é uma semelhança com a Turquia, um regime autoritário de tendência populista com um sistema representativo e eleições, em larga medida, controladas pelo poder central. Pode também virar uma Coreia do Norte, um país com uma bomba atômica e ainda mais isolado. Antes da guerra, Sajapur considerava a Coreia do Norte o cenário menos provável. Agora considera o mais provável, dependendo do estado de saúde de Mojtaba Khamenei, seria o modelo de uma ditadura dinástica, como na Coreia do Norte, com ambição de ser potência nuclear como última garantia de sobrevivência do regime. Israel é a favor de uma guerra longa, capaz de minar a economia iraniana, mas Trump tem pressa. Há eleições no meio de mandato, em 13 de novembro. Diante da insatisfação com a guerra, é provável que os democratas conquistem a maioria na Câmara, era provável mesmo sem a guerra, geram favoritos e agora talvez também consigam maioria no Senado. Trump se tornaria o que os norte-americanos chamam de pato manco, um presidente sem condições de aprovar seus projetos no Congresso, sem poder de fato para avançar as suas propostas. Se os norte-americanos sentem o custo da guerra na bomba de gasolina, principalmente o impacto econômico, claro que isso também, o preço dos combustíveis se traduz nos preços mais cedo ou mais tarde, passagens aéreas estão sofrendo grande aumento e agora chega o verão no hemisfério norte. Agora, o impacto econômico do conflito e do bloqueio do Estreito de Hormuz é devastador para países em desenvolvimento, especialmente da Ásia e da África, que dependem da energia, dos fertilizantes e de outros produtos que circulam pelo Golfo Pérsico. Mais de 45 milhões de pessoas correm o risco de passar fome extrema, além das centenas de milhões que já estão passando. Os outros objetivos que os Estados Unidos anunciaram no início da guerra incluem o fim do programa nuclear iraniano, a limitação do programa de mísseis, o fim do apoio a milícias no Oriente Médio, como o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, o grupo terrorista palestino, e a milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, de que eu já falei no início. Há também os Houthis do Iêmen. Mais tarde, os Estados Unidos ainda acrescentaram a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. Havia previsões de que o Irã usaria o Estreito de Hormuz como arma de defesa. O Trump não levou em consideração. E agora, aparentemente, a negociação se reduz à questão nuclear e à reabertura do Estreito de Hormuz.
Trump disse, por exemplo, que os mísseis são um problema regional. O Irã disparou um míssil com alvo de 4 mil, com alvo a 4 mil quilômetros de distância, ou seja, uma distância capaz, um alcance capaz de atingir a maior parte da Europa. O Hamas controla 45% da faixa de Gaza e o Hezbollah resiste aos ataques de Israel no Líbano. Essas duas milícias também se negam a se desarmar. O desarmamento do Hamas era a próxima etapa do acordo de paz na faixa de Gaza, a retirada de Israel e o desarmamento do Hamas. Teria que haver uma força de paz internacional para assumir o controle do território. E o Hezbollah também, desde a guerra de 2006, há uma resolução do Conselho de Segurança da ONU pedindo o desarmamento de todas as milícias no Líbano, mas até hoje o governo libanês não teve força para desarmar o Hezbollah. Agora tenta, com o apoio dos Estados Unidos, fazer com que Israel se retire das áreas que ocupa no sul do Líbano e o Hezbollah seja desarmado. Os dois lados, Irã e Estados Unidos, querem acabar com a guerra, mas os dois acham que estão ganhando e nenhum está disposto a fazer as concessões necessárias a um acordo. O Irã investiu $1 trilhão no seu programa nuclear nos últimos 25 anos, não vai abrir mão depois de ser humilhado pelos bombardeios inimigos, ainda por cima porque não acredita em Trump. Se Trump não cumpriu a palavra e não cumpre os acordos, o Irã entendeu o recado e também se considera no direito de não cumprir o acordo que está sendo negociado, ou que será negociado nos próximos dias. Como queria derrubar o regime iraniano e o regime sobreviveu, queria acabar com a bomba iraniana e não conseguiu, Trump perdeu a guerra politicamente. Está desesperado em busca de um acordo em que possa cantar vitória, mas o Irã está determinado a fazer Trump sentir o gosto amargo da derrota. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Substack, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.